Certo. Ô Pedro, além das informações geográficas do Rio de Janeiro, as informações também do Flamengo e, claro, a informação sobre o Gerson, né, que é o que preocupa o torcedor rubro-negro. Tudo bem, Mari, Bruno? Pois é, pertinho aqui do Cícero, aqui na Gávea. Hoje a gente está até mais abrigado porque aqui o tempo estava mais esquisito. Então, para evitar pingar nos equipamentos e tudo mais, a gente se abriga. Mas, falando de Flamengo, Flamengo que, enfim, vai embarcar na quarta-feira para os Estados Unidos, vai ali para Nova Jersey, como o Bruno disse, mais na costa leste ali dos Estados Unidos, vai ficar por lá, enfim. O Flamengo vai estrear no dia 16 contra o Esperance da Tunísia e está no mercado. O Gerson, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para acrescentar que o Flamengo está fazendo movimentações importantes no mercado em busca de reforços ainda. O nome mais recente que apareceu agora é o de Noah Okafor. É um suíço atacante de 25 anos. O Flamengo está aí em conversas com o Milan, que é o detentor dos direitos do jogador, para trazê-lo. No Mundial de Clubes não dá mais tempo, basicamente, só se essa negociação fosse relâmpago até amanhã, mas para a sequência da temporada. Ele esteve emprestado ao Napoli, campeão italiano, nessa última temporada. Então tem interesse avaliado aí em 15 milhões de euros em torno do valor dele, então o Flamengo conversa para, quem sabe, trazer esse jogador. Está atrás do Carrascal também, já no Dínamo de Moscou, seria em torno ali de 12 milhões de euros, 10 mais 2 de bônus, também conversa, está com muito otimismo em relação ao Carrascal, o colombiano, faz essas movimentações. Do outro lado, pode perder o Gerson? Pode, mas só se o Zenit, de fato, pagar a multa, ou qualquer outro clube, pagar a multa de 25 milhões de euros à vista, de forma integral, rapidamente, sem crédito, sem parcelar, sem mais nada disso. Então o Flamengo está seguro em relação a isso. Gostaria de perder o Gerson? Não, claro que não. É um capitão, ídolo histórico, um jogador muito importante, mas o Flamengo entende que se pagar a multa não tem o que fazer mesmo. E aí o Gerson poderia ser negociado, mas está tranquilo em relação a isso e preparado agora para disputar o Mundial de Clubes muito em breve nos Estados Unidos. Vamos para os números do Gerson, então, por temporada no Flamengo, como o próprio Pedro disse, líder, né, ídolo histórico desse rubro-negro de vários momentos, né? A gente faz o recorte só dessa atual passagem, então de 2023, com 60 jogos, e aí quase todos como titular, como foi em 2024 e como é em 2025, né? E toda a sua minutagem por jogo ali, um cara que, quando ele está disponível, ele joga até onde ele aguentar. De um jogador que está ali, é ídolo, que parece que está cada vez mais conectado, titular da seleção brasileira, numa fase espetacular, e de repente, Gerson parece que vai embora para jogar na Rússia. Então aí é bem diferente, né, dos casos que a gente está tratando aqui, falando de Estevão, Igor Jesus e outros. Zenit de olho. Gerson, na atual passagem pelo Flamengo, 141 jogos, 129 como titular, a média de quase 80 minutos por jogo, então quase sempre ali perto de um jogo inteiro, né? 11 gols, 23 assistências, são números excelentes, na minha opinião, e tem também os minutos para participação em gol e 4 títulos. 2 cariocas, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Isso só na volta. Nós estamos falando só na volta. O Zenit deve pagar a multa para tirar o Gerson do Flamengo, e isso, obviamente, se o Gerson realmente decidir que ele quer ir embora. Ninguém tem o direito de querer decidir, se meter na vida, na carreira dos outros, seja ela qual for, e na do futebol também, e na vontade do cara de ganhar mais dinheiro. Ah, mas já ganha muito no Flamengo, já tá rico. É a vida dele, ele que tem a família dele, os filhos ou não tem filhos, enfim. Quem tem que decidir é ele. Ainda assim, o que vem na minha cabeça é: caramba, 1 ano da Copa, titular da seleção brasileira, jogando muito no Flamengo, vai fazer o que na Rússia? Vem na minha cabeça isso. Ganha dinheiro, meu. Vai ganhar dinheiro, eu repito, eu já falei antes para preparar. É o direito dele, é a carreira dele, quem tem que decidir é ele.
Mas vem isso na minha cabeça, eu fico pensando, caramba, não era melhor ficar no Flamengo? Fico imaginando o papo dele com o Ei, Felipe Mari? Luiz. Fico imaginando o papo dele com o Felipe Luiz nesse momento. Diga, Mari, o que você pensa sobre isso? Não, eu concordo com você. A gente vem de uma negativa, por exemplo, de jogador como o Bruno Fernandes, do United, que também recebeu essa proposta milionária, né, da Arábia, que quase sempre a janela europeia, alguém ali é muito buscado. Temporada passada foi o Salah que disse não, o Bruno disse a mesma coisa agora não, porque ainda entendo que posso entregar num nível muito maior de futebol, de competitividade, enfim. Penso a mesma coisa do Gerson, mas assim, vejo talvez... Mas para a Rússia, porque a questão financeira não se discute. Dizem que vai ganhar 3 vezes mais, mas sim, a Rússia o cara fica meio escondido hoje, né? E todo o contexto, né, envolvendo a Rússia, a situação histórica. Vai jogar o quê? Fica escondido que eu digo, só vai jogar o Campeonato Russo, vai é isso? jogar as coisas internas, quer dizer, só o dinheiro... Porque negada a Rússia é muita coisa, né, no nível esportivo ali, de participação. Que o dinheiro nunca é só, né? Mas só o dinheiro justifica. Às vezes o dinheiro justifica tudo. Mas tem essa coisa, Copa do Mundo, tem a afirmação dele em seleção brasileira, um novo técnico chegando, quer dizer, seria melhor concentrar nisso. Agora tem que... a valorização que uma disputa... Não que o fato dele ir para a Rússia certamente vai tirá-lo da Copa, não. Mas ele pode perder espaço. Mas aconteceu com o Gerson, com o Luiz Henrique e com o Nino, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ninguém mais fala na existência do Nino. Ele está lá. Porque eu queria dizer assim, se ele realmente for para a Copa e fizer uma boa Copa, ele pode ter uma valorização que vai trazer para ele dinheiro também. Né? Eu acho que sim. Agora é o caso de combinar com os russos, porque o Flamengo só libera se a multa for paga à vista. Eles já falaram que pagam a multa. Mas como eles vão pagar essa multa? Eu acho que é aí que está o último entrave do negócio. Mas é aquela velha história do futebol, né? Ainda mais hoje em dia. Quando o jogador quer ir, é difícil segurar. Claro. Porque o cara fica insatisfeito lá dentro, no dia a dia, isso gera um mal-estar, gera problema. O Gerson tem uma situação, Abel, que de alguma forma se assemelha a do Neymar. Porque quem cuida da carreira dele é o pai, o Marcão. E o Marcão tem falado muito, desde o início do ano, né? Que o Gerson abriu mão de dinheiro para jogar no Flamengo, que tinha um salário baixo, comparado sempre deixando no ar ali, na insatisfação com o retorno do Flamengo. O Flamengo chamou o Gerson, renovou o contrato dele, estabeleceu essa multa, que é de 25 milhões de euros, era maior a multa anterior. Muito maior, né? E, de certa forma, eu acho que tem, assim, o Flamengo deve estar meio cansado dessa relação do pai do Gerson, que fica reclamando o tempo inteiro do clube, que acha que não está bom, que quer sair, que solta informações. Então, estabelecendo um paralelo, é o pai do jogador de novo ali. Não sei até que ponto o Gerson tem realmente esse interesse, essa vontade. É um cara que sempre demonstra muito amor, muito carinho pelo Flamengo, mas o staff dele, que mais uma vez se faz representar através do pai, tem tido uma postura, difícil nos bastidores. E ele fará muita falta ao Flamengo. Ele é um jogador fundamental para o Flamengo hoje. Ia te perguntar isso, até que ponto pode impactar essa sequência ou essa temporada do Flamengo, a saída do Gerson, caso se confirme? Impacta muito, vai forçar o Flamengo a jogar de uma outra maneira. É um jogador que até me perguntaram ontem, né? Eugênio, você olhando aí o futebol sul-americano, quem você acha que poderia ser uma boa opção para o Gerson? Cara, o Gerson é um jogador único. São características muito específicas. Pela versatilidade dele, ele pode jogar em diferentes posições. Tem jogado assim no Flamengo. Vira e mexe, volta para jogar como volante, pela direita, pela esquerda. Ele joga aberto pela direita. E é um jogador que atua muito com e sem a bola, né? Marca bem. Com a bola ele sai para o jogo, ele inverte jogada. Só tem uma questão para mim, que é a finalização dele, que não é exatamente a melhor. Mas ele prepara muito bem as jogadas. Mas ele constrói muito. Ele finaliza. Ele é muito decisivo. Às vezes dá uns corta-luz lindos, como aquele do jogo contra o Equador. Acho que foi a melhor coisa que a seleção brasileira fez ofensivamente, foi aquela jogada dele. Então, é difícil você encontrar um jogador com as características do Gerson. Isso acabaria forçando o Flamengo a mudar um pouco a sua maneira de jogar. Porque o desenho de jogo do Felipe Luiz passa pela capacidade que o Gerson tem de fazer essas funções e de ser o cara da direita que vira um meia
mas que ao mesmo tempo volta para marcar, que fecha do outro lado se preciso, sem fazer a substituição. E com a qualidade que ele tem técnica, é difícil demais achar no mercado. Ainda mais com todo o conhecimento que ele tem do clube, entrosamento. O histórico dele, né? História ele dele é um dos dentro poucos do remanescentes hoje do time de 2019. Tirando a parte financeira, que não é nem um pouco desconsiderável, né? Eu acho que os dois lados têm a perder. Assim, eu acho que pensando no nível ali de grupo, de equipe, de ter o acolhimento, tem muitos brasileiros, né? O Zenit ali, entre os titulares, você tem o Mantuan, você tem o Pedrinho, que era do Corinthians, você tem o Nino, você tem o Luiz Henrique, você tem o Douglas Santos, que passou pelo Atlético. Então, de 11 titulares, 5 são brasileiros ali da equipe. Então, acho que ali não vai, né, ter ali o entendimento, ali o acolhimento, isso não vai faltar. Mas, pensando esportivamente, acho ruim para o Flamengo, acho ruim para o Gerson, mas como você bem disse, né, no início da sua fala, o jogador ele decide o que é melhor para não só para a carreira dele, como para a vida dele, né, para o entorno dele. É bom para o Zenit. Agora, para o plano de carreira dele... E o Zenit é um clube difícil depois, né, para você negociar, porque eles amarram muito o jogador, né? Times brasileiros têm muita dificuldade de negociar com o Zenit quando precisa fazer a inversão. Então, além de tudo, exatamente, além de tudo, é um time chato depois para liberar o jogador. Tem que saber disso quando vai. Exato. Depois não ficar chorando que não quer ir, e não deixam eu ir embora. Exatamente. Não é, professor? Eu acho um investimento a médio prazo ruim. Talvez nesse momento, essa conta que talvez o pai Marcão esteja fazendo, né? Tantos meses ganhando tanto, por tantos meses ganhando tanto, mas não é só isso, né? Não é só isso. A carreira dele não acaba aqui, ele é jovem demais também para isso. 28. Ô Mari, a chegada do Jorginho, de alguma forma, compensa? Ele que foi apresentado já, né? Ou não tem nada a ver, outra característica? Não compensa. Não compensa o jogador Gerson. Eu acho que, pensando no elenco, é uma baita aquisição do Flamengo. Eu gosto muito do Jorginho. A gente olha, claro, as últimas temporadas já não teve mais o impacto no Arsenal como ele já teve. Outros jogadores chegaram para esse meio campo do Arsenal. Vejo o Jorginho como um jogador muito útil para o Flamengo, mas função Gerson ele não faz. Assim, ele faz uma das, né? Quando você pensa num Gerson muito mais recuado, que tem qualidade na saída de jogo, que tem muita experiência ali nesse setor, mas se apresentar da maneira como o Gerson se apresenta, você pode usar o Gerson na direita, um pouco mais avançado, desloca ele para a esquerda. Essa movimentação que o Gerson tem de buscar o jogo, de se apresentar para o jogo, o Jorginho não é esse jogador que se apresenta para o jogo, da maneira como o Gerson se apresenta. Então não é uma peça de reposição, pensando em características. Mas é um super jogador para o elenco do Flamengo, isso com certeza. Vai trocar um todo-campista por um volante. Um volante de qualidade, um volante até que pode fazer também segundo volante, mas não vai muito além disso, né? Não pense que é um replace. Se você pensar, saiu De La Cruz, saiu Everton Araújo, aí saiu o Pulgar, aí você pensa, chegaram do Jorginho até que... Agora, Gerson não tem ninguém ali no Flamengo. Eu acho que nem faz foi que o Gerson pensado para isso, né? Não, com certeza não. É que agora e depois? Os holofotes se voltam para isso, né? Até por exclusão, mas vai ter que trazer alguém. Ou então muda o jeito de jogar. Não, acho tem que vários jeitos de numa jogar. forma mais imediata, você coloca o Luiz Araújo de titular pelo lado direito ali, que é um jogador que tem dado boas respostas. Muito bom jogador. Muito bom Faz jogador, gol. Até um dos melhores da temporada do Flamengo. Mas assim, porque o Gerson atua pela direita. E recentemente ele colocou o Luiz Araújo de titular com o Gerson jogando de volante. Você pode tentar fazer um redesenho com a chegada do Jorginho, coloca o Jorginho e abre o De La Cruz para jogar pela direita. Pode ser, mas o De La Cruz não tem demonstrado fisicamente força para fazer essa função, mas ele já fez. E ainda, só que ele já fez no River Plate. Dentro de um contexto de jogo do Filipe Luís que pede muito essa intensidade, né? Pede. Não dá mais para você cadenciar tanto o jogo do Flamengo. O jogo do Filipe Luís é de muita intensidade. E com intensidade, aí a melhor resposta dentro do que tem hoje é o Luiz Araújo. Perfeito. Fazendo a direita ali com características diferentes, jogador mais vertical, finaliza melhor que o Gerson, mas não é a visão de jogo, não é a distribuição de bola que o Gerson tem. É mais vertical, é mais direto para o gol. Eu acho que é difícil encontrar reposição, mas o Flamengo vive essa situação aí, né, de mercado. Se a gente voltasse atrás um pouquinho, o Flamengo tinha
o Alcaraz, que foi para o Everton, né? Que era um jogador que poderia tentar fazer um pouco esse papel. Foi muito bem no Everton quando chegou lá, mas já vendeu, né? O Flamengo, inclusive, vendeu o jogador, estava emprestado, já foi vendido. E vai ter que buscar no mercado uma reposição. Repito, igual o Gerson não vai ter que tentar buscar o melhor possível para tentar equilibrar tecnicamente o elenco. Eu acho que o que ameniza a possível saída do Gerson é a presença do Luiz Araújo, nem a chegada do Jorginho. Acho que é outro departamento. É um outro jeito, você vai jogar, você ganha, é mais incisivo, mas perde outras coisas, aí vai ter que redesenhar.